Feche os olhos para a gente falar com o Senhor, para que o Senhor nos guie nesse momento. Pai querido, nós estamos reunidos ainda aqui virtualmente, mas com o nosso coração e a nossa mente ligados no mesmo intento e no mesmo desejo de conhecer a Tua Palavra, de nos debruçarmos sobre o texto que vamos ler hoje, na expectativa, Senhor, de que através da Tua Palavra possamos aprender como devemos agir diante de todas as coisas que são normalizadas nesse mundo. O pecado da imoralidade sexual, que é algo que o mundo abraçou e perdeu o pudor, e que isso entrou, Senhor, com força na cristandade. Nós agora vamos falar sobre esse assunto, é um assunto delicado, um assunto sensível e que pode expor, que pode confrontar a muitos. Te pedimos que o Teu Espírito use a Tua Palavra e essa conversa de hoje para nos confrontar, para nos limpar, para nos purificar. Nós agradecemos por esse momento, por essa oportunidade. Te pedimos a Tua bênção, a Tua luz, que a Tua Palavra seja pregada, evidenciada fielmente e que nós sejamos apenas servos, ministros, fiéis a Ti, Senhor. Nos ajuda em tudo. Te pedimos a Tua bênção sobre todos nós, todos os que ouvirão, até onde essa mensagem chegar, que possa haver transformações, Senhor. Te pedimos no nome do Senhor Jesus. Amém. A gente já iniciou com oração, agora nós vamos entrar no texto. A gente começa hoje o capítulo 5, tá? De Efésios. Continua ainda aquele aspecto de prática, né? Paulo, nos 3 primeiros capítulos, ele parece muito mais estar focado em doutrina, e os 3 últimos capítulos da carta parece estar muito mais focado em prática, em como viver diante de Deus com essa nova natureza, depois de ter sido salvos pela fé mediante a graça. A intenção é fazer com que a gente perceba que o fato de ter sido salvo pela fé não quer dizer que nós estamos aptos ou que nós temos liberdade para fazer qualquer coisa. Muito pelo contrário. O fato de agora nós sermos filhos de Deus, nós temos responsabilidades e nós temos que nos portar como filhos mesmo, né? Como alguém que está debaixo de uma autoridade, que é a autoridade suprema e máxima, e que precisa entender que nessa casa, nesse lar, onde Deus é a autoridade, é o Pai, existe disciplina, existe cuidado, existe zelo, existe santidade, enfim. Nós agora é como se nós estávamos fora, na rua, largados, e agora Deus, em Cristo, nos põe para dentro de casa, nos faz seus filhos, e, portanto, a gente agora tem uma nova vida debaixo dessa autoridade. Se a gente fizer uma analogia rapidamente, não é porque um filho é adotado que ele não viva debaixo das mesmas responsabilidades e do mesmo estilo de vida que os filhos naturais. Se eu vou no orfanato, ou se eu vou em algum lugar que adota crianças e eu adoto uma criança, automaticamente aquela criança sai daquele estilo de vida e entra em um outro estilo de vida aqui debaixo do meu teto. Só que agora ele vai viver de acordo com aquilo que eu ordenar. Então, assim, a gente percebe que a vida, ao contrário do que muitas pessoas acham que a salvação pela fé significa, ela tem responsabilidades muito maiores do que uma espécie de salvação pelas obras, que você vai fazendo uma coisinha ali e outra acolá, que às vezes nem sentido nenhum tem. Então a gente vai ver esse capítulo, é um capítulo muito confrontador, certo? Muito confrontador, inclusive numa sociedade como a nossa, que é uma sociedade completamente promíscua, uma sociedade que se entregou aos desejos pecaminosos sexuais e que normalizou a coisa. E que, infelizmente, isso, por ter se tornado cultura
E isso acaba adentrando em todas as áreas da sociedade, inclusive no evangelicalismo como um todo. Tá? Eu vou ler aqui o texto. Eu coloquei na tela aí também para facilitar, quem não tiver com as Bíblias, mas o interessante é trazer as Bíblias, o papelzinho, a canetinha para anotar alguma coisa, tá bom? Mas eu vou ler aí. Capítulo 5 de Efésios. Portanto, sejam imitadores de Deus como filhos amados, e vivam em amor, como também Cristo nos amou e se entregou por nós como oferta e sacrifício de aroma agradável a Deus. Entre vocês não deve haver nem sequer menção de imoralidade sexual, como também de nenhuma espécie de impureza e de cobiça, pois essas coisas não são próprias para os santos. Não haja obscenidade, nem conversas tolas, nem gracejos imorais, que são inconvenientes, mas, ao invés disso, ações de graças. Porque vocês podem estar certos disto: nenhum imoral ou impuro, ou ganancioso, que é idólatra, nem tem herança no reino de Cristo e de Deus. Ninguém vos engane com palavras tolas, pois é por causa dessas coisas que a ira de Deus vem sobre os que vivem na desobediência. Portanto, não participem com eles dessas coisas. Porque outrora vocês eram trevas, mas agora são luz no Senhor. Vivam como filhos da luz, pois o fruto da luz consiste em toda bondade, justiça e verdade, e aprendam a discernir o que é agradável ao Senhor. Não participem das obras infrutíferas das trevas, antes exponham-nas à luz, porque aquilo que eles fazem em oculto, até mencionar é vergonhoso. Mas tudo que é exposto pela luz torna-se visível, pois a luz torna visíveis todas as coisas. Por isso aqui foi dito: desperta, ó tu que dormes, levanta-te dentre os mortos, e Cristo resplandecerá sobre ti. Tenham cuidado com a maneira como vocês vivem, que não seja como insensatos, mas como sábios, aproveitando ao máximo cada oportunidade, porque os dias são maus. Portanto, não sejam insensatos, mas procurem compreender qual é a vontade do Senhor. Não se embriaguem com vinho, que leva à libertinagem, mas deixem-se encher pelo Espírito, falando entre si com salmos, hinos e cânticos espirituais, cantando e louvando de coração ao Senhor, dando graças constantemente a Deus, Pai, por todas as coisas, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. A gente vai ficar até o verso 20, tá? O 21 já faz parte apesar da divisão aí, pelo menos na NVI, ele fazer parte dessa perícope, né? Eu entendo que ele faz parte da perícope seguinte. Então a gente vai falar sobre submissão na próxima sexta-feira. Então a gente fica até o verso 20. É muita coisa para a gente falar hoje, muita coisa para a gente conversar. Não sei se eu vou conseguir expressar ou abordar tudo. Além disso, é um assunto muito sensível, que precisa de muito cuidado e de muito, como que eu posso dizer, de muita força mesmo para poder falar. Então, enfim, vamos lá, que Deus nos ajude. Paulo começa dizendo o seguinte: portanto, sejam imitadores de Deus como filhos amados e vivam em amor, como também Cristo nos amou e se entregou por nós como oferta e sacrifício de aroma agradável. A gente lembra que quando começa falando portanto, sempre está relacionado a um texto imediatamente anterior. Nesse caso aqui, se a gente voltar para o capítulo 4, como é um texto corrido, tá? Apesar das divisões em capítulos e versículos, como é um texto corrido. Então, a gente volta para o versículo 31 do capítulo 4, está assim: livrem-se de toda amargura, indignação e ira, gritaria e calúnia, bem como de toda maldade. Sejam bondosos e compassivos uns para com os outros, perdoando-se mutuamente, assim como Deus os perdoou em Cristo. Como ele fala, assim como Deus os perdoou em Cristo, ele dá o parâmetro para o perdão. Você perdoa porque Deus te perdoou em Cristo. Por isso, imite a Deus. Sejam imitadores de Deus. Então, se Deus perdoou, eu perdoo. Se Deus faz assim, eu também tenho que fazer. Só um minutinho que eu tenho que olhar uma mensagem aqui. Então, quem entrou foi o Rafa, ele já está aqui. Ele está aqui já. Continuando aqui o raciocínio, né? Então, portanto,
portanto, o parâmetro, você olha sempre, o modelo sempre é a divindade, né? A gente olha para Cristo, a gente olha para Deus, como que Deus age, e a gente aprende com Ele. Então, sejam imitadores de Deus. Não sejam... Se a gente voltar aqui no versículo 17 do capítulo 4, como é que Paulo fala? Assim eu digo a vocês, e no Senhor insisto, que não vivam mais como os gentios, que vivem na inutilidade dos pensamentos. Ou seja, Paulo está dizendo o seguinte: para de imitar a vida que vocês tinham antigamente, que os gentios vivem hoje, não imita eles, imita a Deus, né? Essa é a perspectiva, né? A gente olha, a gente tem um parâmetro, e o parâmetro é alto. Você olha para as alturas, olha para o céu e vê qual que é o modelo, e aí a gente vai imitar esse modelo. Isso é muito importante porque a gente vai falar de um assunto que talvez algo muito difícil das pessoas viverem de maneira correta, mas a gente tem que, de fato, olhar para Deus, olhar para Cristo e ver como que eles agem e aprender com eles. Dessa maneira, a gente vai conseguir ter um modelo, um parâmetro e dizer assim, cara, eu vou ter que olhar para lá, porque se eu for me balizar pela sociedade ou pelas pessoas, por mais que elas tenham boas intenções, balizar-se pelas pessoas não é o ideal, né? Então vamos lá, sejam imitadores de Deus, como filhos amados. Olha a característica, você é um filho e você imita o pai, assim como nós como filhos, geralmente, né, não é a regra, mas geralmente imitamos nossos pais. Antigamente, na época de Paulo, principalmente, os filhos, eles sempre herdavam as profissões dos pais. Não é à toa que José era carpinteiro, não é exatamente carpinteiro de trabalhar com madeira, né? Era tecton, era uma espécie de construtor, né? Então, José era construtor, Jesus também adquiriu a mesma profissão. Então a ideia é, você vai na pisada, nas pegadas do Pai. No caso, o Pai é Deus. Então sejam imitadores de Deus como filhos amados. E vivam em amor, como também Cristo nos amou. Ou seja, você tem um outro parâmetro aqui, que na verdade é da divindade também, Cristo também é Deus. Olha para Cristo e vê como que Ele amou. Olha como que Ele amou. Se entregou por nós como oferta e sacrifício de aroma agradável a Deus. Se entregou, se doou. Nós já falamos muito sobre isso, né? A questão do esvaziamento, de toda aquela escala que ele desce, né? Da sua glória para a maior humilhação possível, que é uma morte de cruz, passando pelo estágio de ser um bebê, de ser homem, né? De sofrer as coisas que nós sofremos, enfim, e atingir os mais baixos graus de humilhação. Ele se entregou. Isso é amor verdadeiro, é amor altruísta, que não espera nada em troca, porque nós não temos como retribuir esse amor, e um amor que é incondicional, né? Dessa forma que ama de verdade. Então a gente olha para Cristo e vê o exemplo. É assim que ama? Então vamos imitá-lo, né? É assim que perdoa. Por que existe perdão? Porque existe um amor incondicional, então vamos perdoar também, né? Essa é a perspectiva. Eu só quis trazer também uma referenciazinha sobre esse aroma agradável. Quem fala aí, né? Ele se entregou por nós como oferta e sacrifício de aroma agradável a Deus. O que Paulo traz aqui na mente é um sacrifício, tá? É o sacrifício de Cristo, obviamente, né? Ele se entregou como oferta, é a crucificação. Mas na mentalidade judaica, né? Falar sobre isso aqui, qualquer judeu pega no ar. Por quê? Porque é um tipo de sacrifício da lei mosaica. É o sacrifício de aroma agradável, que está escrito lá em Êxodo 30, trata alguma coisa sobre esse tipo de sacrifício, mas essa parte que eu trouxe é falando sobre o incenso mesmo. Como que era feito o incenso, eu achei uma curiosidade interessante, então eu vou ler para vocês. Êxodo 30, verso 34 a 38. O incenso. Disse ainda o Senhor a Moisés: junte as seguintes essências: bálsamo, ônica, gálbano e incenso puro, todos em quantidades iguais, e faça um incenso de mistura aromática, obra de perfumista. Levará sal e será puro e santo. Moa parte dele até virar pó, e coloque-o diante das tábuas da aliança na tenda do encontro,
onde me encontrarei com você. O incenso lhe será santíssimo. Não façam nenhum outro incenso com a mesma composição para uso pessoal. Considerem-no sagrado, reservado para o Senhor. Quem fizer um incenso semelhante para usufruir sua fragrância, será eliminado do povo. Eu trouxe assim como curiosidade, porque quando Paulo fala sobre a oferta e sacrifício de aroma agradável, na mentalidade dele, ele por ser judeu, né, tá esse tipo de sacrifício. Por quê? Porque a lei de Moisés aponta para Cristo. Na verdade, tudo do Antigo Testamento aponta para Cristo. Os sacrifícios, o tabernáculo, a Arca da Aliança, as tábuas da lei, tudo aponta de alguma maneira para Cristo, né? E aí, Paulo quer dizer que o sacrifício que Jesus Cristo fez na cruz, Deus o recebe como um sacrifício de aroma, que era um sacrifício realizado dentro da tenda do encontro, né? O pozinho era feito e jogado sobre o altar do incenso. E aquele aroma subia e Deus recebia, né? Então, Paulo está dizendo, amem, vivam em amor, como também Cristo, que ofereceu o verdadeiro sacrifício de aroma agradável. Então, se você quer oferecer um sacrifício a Deus, não adianta você ficar fazendo coisinhas que te disseram que é interessante. Não vai servir de nada. Eu vou fazer assim, vou deixar de fazer aquilo. Não, isso não é sacrifício. É sacrifício de tolo, na verdade. A Bíblia fala que Deus não está interessado nisso. Quer fazer um sacrifício que Deus recebe? Viva em amor. Viva em amor como Cristo, porque Ele fez o sacrifício de aroma agradável. Então a gente vai imitá-lo. A gente vai viver em amor se entregando também, amando ao próximo como nós mesmos. Continuando, no verso 3, Paulo entra ele esfaqueia aqui, tá? Se a gente voltar lá para o capítulo 4 de Efésios, ele meio que introduz esse assunto, certo? Da imoralidade sexual. Quando ele fala que não é para viver como os gentios, que vivem na inutilidade ou na vaidade dos seus pensamentos. E aí ele fala assim, lá no versículo 18 do capítulo 4. Eles estão obscurecidos no entendimento e separados da vida de Deus, 19. Tendo perdido toda a sensibilidade, eles se entregam à depravação, cometendo com avidez toda espécie de impureza. Aqui ele introduz o assunto. E no capítulo 5 ele desenvolve o assunto. Tá? Ele vai voltar para essa questão que é uma característica dos gentios. Para a gente ter uma ideia, os gentios da época do Império Romano era uma sociedade completamente promíscua, entregue à depravação, assim, descaradamente. Era, assim, tipo hoje, sabe? Eles tinham os bacanais, né? Aqueles cultos a Baco, por isso que existe a palavra bacana, né? Você já ouviu falar a palavra bacana? Bacanais. Era a adoração ao deus Baco, o deus do vinho. Já a gente vai falar sobre ele, tá bom? Então tinha os bacanais, tinha os cultos de prostituição, na verdade eram as prostitutas cultuais, né? Cultos que eram realizados com orgias, né? Ou seja, a depravação tinha entrado num ambiente sagrado. Então era uma coisa fora do normal, né? E aí Paulo está pedindo, pelo amor de Deus, rogo-vos que vocês não vivam como os gentios vivem, né? É isso mesmo, Jonas. Tinha as prostitutas cultuais. Inclusive, lá em Corinto, a perspectiva assim, que o pessoal que estuda faz as contas, aí é tipo de 1000 prostitutas cultuais que desciam do templo, porque o templo ficava num lugar muito alto, elas desciam para poder convidar os homens a cultuar a deusa Afrodite, que é a Diana dos Efésios, a mesma deusa. E convidava essas pessoas para ir cultuar essa deusa, que era a deusa da fertilidade, e como é a deusa da fertilidade, o culto a essa deusa era com orgias, com sexo mesmo. O pessoal ia, e o culto era isso, eles tinham transformado a prostituição num item sagrado. Tamanha a promiscuidade que estava essa sociedade. Então Paulo está pedindo, pelo amor de Deus, que as pessoas, que os crentes, né, que aqueles que ouviram a mensagem do Evangelho, que creram no Evangelho, que foram salvos, não vivam dessa forma. Pelo contrário, que se distancie dessas pessoas que vivem dessa forma. Daqui a pouco a gente fala sobre isso também. Mas vamos lá. Ele entra no versículo 3. Entre vocês não deve haver nem sequer menção de imoralidade sexual, como também de nenhuma espécie de impureza e de cobiça, pois essas coisas não são próprias para os santos.
A palavra imoralidade sexual, a expressão imoralidade sexual, que está traduzida aqui na NVI, ela foi traduzida pelas versões mais tradicionais por prostituição, tá? Só que prostituição é um termo muito específico, né? É uma coisa que está muito fechadinha. Prostituição não engloba todo o sentido da palavra porneia, que é a palavra que está aí no original. A palavra porneia, de onde vem as palavras pornografia, que a gente conhece, né? A palavra pornografia, tudo que está relacionado a esse tipo de sexo ilícito é englobado na expressão porneia, tá? Então, quando a Bíblia, né, os escritos originais falavam porneia, eles estavam referindo a uma categoria de atitudes que estava englobando qualquer tipo de sexo ilícito, qualquer tipo. Qualquer tipo. A gente vai ver aqui que há, inclusive, piadas imorais. Tá inclusa, tá bom? A gente vai ver daqui a pouquinho. Então esse é o termo, tá? É o tipo de todo tipo de sexo ou de sexualidade ilícita, incluindo homossexualismo, incluindo o termozinho que eu esqueci agora para sexo com animais, não lembro agora qual que é o nome, todo tipo de sexo ou de sexualidade ilícitos, tá? E ele fala também que não deve haver nem sequer menção de imoralidade sexual. Menção, não pode ser nem mencionado, não deve ser mencionado. As pessoas que de fato creram no Evangelho e são crentes, são salvas, o estilo de vida delas precisa se enquadrar com esse tipo de ensinamento. Não se deve nem sequer ter menção de qualquer tipo de sexo que seja ilícito. Como também de nenhuma espécie de impureza. Zoofilia, perfeito, Cleison, Deus abençoe, tá? Zoofilia é a expressão, o termo para sexo com animais, né? Como também nenhuma espécie de impureza e de cobiça. Impureza aqui, quando um judeu fala sobre impureza, na mente dele está inculcada a ideia daquela impureza cerimonial que havia, né, por causa da lei de Moisés. Então você tem contato com um cadáver, por exemplo, você está impuro, então você precisa fazer lá um rito para poder se purificar. Você teve lepra, e aí foi de alguma forma curado, ficou bom da lepra, enfim, você era impuro e agora você precisa fazer um rito para purificação. Ou a mulher, quando estava no seu período menstrual, ela estava impura e depois desse período ela teria um rito para ser purificada. Então, a ideia porque Deus quis plantar nos judeus e por consequência nos cristãos também, a ideia do que é sujo, né? O que é sujo? O que nós não podemos, do que nós não podemos nos aproximar? Então, com a lei, ficou gravado na cultura, na mentalidade cultural, a ideia de impureza. Quando um judeu fala sobre isso, ele está se referindo a essa espécie de imundície, tá? Aqui a gente não está dizendo, gente, que a mulher ou a menstruação é uma coisa cebosa, imunda, não sei o quê, enfim. Mas a ideia do cerimonial, porque eu citei esse exemplo, tá? A ideia cerimonial é que as pessoas compreendam o que é imundície para poder aplicar na vida e viver de acordo com isso. Na verdade, quando vira a chave na nova aliança, a gente entende que tocar no cadáver não é exatamente o que engloba a impureza. A impureza está englobada nesse tipo de atitude de imoralidade sexual, dentre outras coisas também, né? Então, exigia-se em quem estava impuro a necessidade de uma purificação cerimonial, tá bom? Isso na mentalidade judaica, na lei de Moisés. Hoje, nós também precisamos de uma purificação, que é feita pelo Espírito Santo através do arrependimento, né? De uma busca por perdão, reconhecimento do próprio erro, busca por perdão e, portanto, um crescimento num processo em que esses pecados que tornam as pessoas impuras vão perdendo a força com o passar do tempo, tá? Nós vamos falar sobre esse processo também daqui a pouco.
Também não pode haver nenhuma espécie de cobiça. Cobiça sendo entendido como um desejo ávido por ter alguma coisa que não é sua, que não pode ter. Né? Que é, inclusive, como eu coloquei aí o que Tiago fala, é o embrião de todo pecado. Mas cada um é tentado pela sua própria cobiça, quando a cobiça, o atrai e seduz. Então a cobiça, havendo concebido, dá à luz o pecado, e o pecado sendo consumado gera a morte. Então o embrião do pecado é a cobiça. É a cobiça que faz com que a gente deseje coisas que não são para serem desejadas. E nós nos crucificamos com Cristo e crucificamos os nossos desejos com Cristo. Então não pode haver cobiça em nós. Né? É claro que a gente pode ficar naquela... como é que será que eu fui salvo mesmo? Porque às vezes eu cobiço algumas coisas, né? Você pode se perguntar. O que eu quero dizer, e eu vou falar sobre isso daqui a pouco, mas eu vou adiantar, é que a salvação é um processo. Existe a salvação que já aconteceu, que é a justificação, nós já falamos sobre isso em alguns encontros anteriores, mas existe um segundo aspecto da salvação que é um processo, que chama santificação. Então, não é que você não vai desejar, não é que você não vai cobiçar. O que você não pode é ter um estilo de vida que seja pautado por esse tipo de pecado. Que isso seja um deslize. Que você comece a ficar muito sensível ao pecado, a ponto de na hora que você perceber, que na hora que você começar a cometê-lo, você perceba. E aí você volta atrás. Você já se arrepende e não quer conversa com isso. Então, não é que você não vai pecar, não é que você não vai cobiçar, mas a ideia é você vai trabalhando, Deus, né, vai trabalhando em você, é tanto que Ele que promove tanto querer quanto realizar, e com o passar do tempo você vai crescendo de glória em glória, de fé em fé, de valor em valor, até chegar à estatura do varão perfeito que é Cristo. Iago? Ei, desculpa atrapalhar aí. É porque eu lembrei, depois aí, eu vi um vídeo do Nicodemos ontem e ele dá um exemplo muito bom, assim, uma analogia, né? Sim. Ele fala em relação ao pecado aí que tu tá falando. Ele disse que fez uma viagem muito longa, de 5 mil quilômetros, e aí fez uma viagem, disse que a viagem foi muito bonita, e aí depois o pessoal perguntou pra ele como foi, né? Se não tinha acontecido nada no carro, que eles viajaram de carro e tal. Ele disse, não, o pneu furou uma vez. Aí a pessoa ficou assim, mas o pneu furou uma vez e você tá tendo não teve problema? Ele disse, não, para 5 mil quilômetros, furar o pneu uma vez, eu considero que foi bom, né? Porque são 5 mil quilômetros. E ele compara isso com o pecado. Ele disse, qual foi a última vez que seu pneu furou? Se seu pneu fura a cada 100 metros, tem alguma coisa errada. Mas se ele fura uma vez a cada 5 mil quilômetros, você tem que repensar sobre isso e melhorar, né? Você tem que trocar o pneu, né? Mas... Justamente. Então, eu já tinha visto ele fazendo essa analogia, é uma viagem na África, que ele disse que é a viagem mais linda que ele fez na vida dele, né? Bem interessante. Mas é isso mesmo, a ideia é essa, né? Você não é... Porque assim, não existe essa ideia de atingir um nível de perfeição enquanto a gente ainda está aqui nesse corpo, que é um corpo caracterizado pela natureza caída. Então, só na glorificação que há perfeição. Então, nós vamos cair. No entanto, as nossas quedas precisam começar a diminuir, em quantidade, inclusive. A gente vai caindo, é como uma criança aprendendo a andar. Vocês, Iago, também, eles têm uma criança pequena que aprendeu a andar talvez em 2 meses no máximo. Assim, eles vão ali, tenta se equilibrar um pouquinho, dá um passinho e cai. Aí depois vai lá, consegue dar 2 passinhos, mas cai ainda. Só que hoje ele começou, eu lembro que o Levi, né, Iago, ele começava a andar e ele se equilibrava com o braço assim, né? E ele já conseguia, hoje já conseguia voar. Hoje ele já anda normalmente, já não precisa ficar se equilibrando com os braços assim. É assim o nosso crescimento na vida cristã. A gente vai começar, converteu, vai cair, porque não é mágica. Deus não é mágico, Ele não tem interesse em ser. Ele quer processos, Ele não dá o peixe, Ele ensina a pescar, como diz o ditado popular, né? Então Ele vai ensinar
você a andar. Você vai cair, mas você vai aprender a andar. Uma hora você aprende, desde que seja filho dele. Né? Ele vai ter prazer em segurar na sua mão, te levantar, quantas vezes forem necessárias, e serão muitas. Mas as quedas da aprendizagem, dessa aprendizagem de andar, elas vão diminuir, talvez até acabar em alguns sentidos. Tem alguém apresentando alguma coisa aí? Eles vão se tornar tropeções, né? Você vai ter uma pedrinha, você vai tropeçar naquilo, opa, calma, vou voltar e vou tirar a pedra do caminho. Deixa eu só retomar aqui a apresentação. E, enfim, essa é a ideia, né? Mas vamos lá, entre crentes não se pode haver nem sequer menção dessas coisas, tá? Nem sequer menção. Olha o que Paulo vai falar agora. Não haja obscenidade, nem conversas tolas, nem gracejos imorais, que são inconvenientes, mas ao invés disso, ação de graças. Não se deve haver nem sequer menção de imoralidade sexual, nem obscenidade, nem conversas tolas, nem gracejos imorais. A obscenidade aqui é tudo o que se opõe ao pudor, que não tem moral, que não tem decência, tudo que é pornográfico. A gente vive numa sociedade que normalizou, né, esse tipo de conteúdo ou de conversas, em que numa rodinha de, enfim, pessoas no trabalho, na escola, na faculdade, sei lá, em qualquer ambiente em que haja pessoas que são incrédulas, elas vivem dessa maneira normalmente, sem perceber que há problemas. Mas lembra daquela questão que a gente falou na semana passada? Por ignorância, porque não conhecem o que é pecado, não entendem a gravidade dessas coisas, elas acabam vivendo nesse estilo de vida que é reprovável. E assim, a gente agora, olhando para a palavra de Deus, a gente vê o peso do pecado que foi normalizado dentro da cristandade, vamos dizer assim. Porque assim, quando a gente entende que o problema está só no ápice da coisa, na conclusão do pecado, lá naquela atitude que é o fim dele, no caso, um adultério, uma fornicação, quando a gente acha que é só ali, a gente perde de vista o que a palavra de Deus ensina. Claro que adultério é errado. Claro que adultério é pecado. Mas ele é o fruto desse tipo de conteúdo que a pessoa já alimenta durante a vida. E Deus já está considerando isso como pecado. A obscenidade, as conversas tolas, as piadinhas, os gracejos imorais, tudo isso vai moldando uma mentalidade que culmina no pecado que é tido por mais grave. É mais grave no sentido social, porque um adultério, uma fornicação, isso tem um peso social muito grande. Aliás, tinha no passado, hoje em dia até isso foi normalizado, né? Mas a palavra de Deus está preocupada com a raiz do problema. Com a raiz do problema. Paulo não está falando aqui que apenas sobre o final da coisa, sobre a conclusão, sobre o fruto do pecado. Não, ele está falando das coisas pequenas, das conversinhas, daquela piadinha que soltam na empresa que você trabalha e que você dá uma risadinha. Ou que às vezes a gente não tem coragem de confrontar a pessoa. Né? Então, não deve sequer ter menção. E quando a gente, vamos supor, a gente faz uma piadinha imoral e a gente não repreende, no sentido de dizer, olha, eu queria pedir que vocês me respeitassem, eu sou um cristão e eu não coaduno com esse tipo de conteúdo ou com esse tipo de conversa, não acho interessante e eu prefiro que vocês brinquem sozinhos aí, mas não me envolvam. Né? Quando a gente não age dessa forma, quando a gente não se posiciona como cristão que somos, numa situação como essa, e dá uma risadinha, mesmo que seja de campo de boca, nós possivelmente estamos nos enquadrando naquele tipo de pessoas que está lá no capítulo 1 de Romanos, no finalzinho. Eu não vou conseguir recitar aqui direitinho, mas está bem aqui, ó.
Verso 32. Embora conheçam o justo decreto de Deus de que as pessoas que praticam tais coisas, tipo essas coisas aqui, merecem a morte, não somente continuam a praticá-las, mas também aprovam aqueles que praticam. Então, um cantinho de boca está aprovando o que eles estão conversando. Né? Então, assim, a gente não precisa ser mal educado, a gente não precisa ser arrogante, mas a gente pode conversar com a pessoa e pedir por respeito para que essas coisas não sejam nos direcionadas. Por quê? Porque é esse tipo de conteúdo que molda a mentalidade dos gentios incrédulos. É esse tipo de conteúdo que eles consomem diariamente, certo? Que molda a vida deles. A vida deles está pautada nesse tipo de conteúdo aqui. E isso não é próprio para os crentes. Não pode ser para a gente essas coisas. Não vivam como os gentios, como diz Paulo. E ao invés disso, a gente tem que fazer o quê, então? Não haja obscenidade, nem conversas tolas, nem gracejos, que são inconvenientes. Mas, ao invés disso, ações de graça. Paulo fala o seguinte: ao invés desse tipo de coisa, tenham ou promovam ações de graça. A palavra ações de graça, a expressão que está no original é Eucaristia, aquela mesma palavra que dá nome à ceia da Igreja Católica Romana. Eucaristia, porque quando Jesus pega o pão e o vinho, ele dá graças. E aí é a Eucaristia. É uma espécie de agradecimento mesmo. Essa expressão denota um coração grato, uma mentalidade que foi transformada e que agradece por isso. Mas também pode ser que esteja, como é que eu posso dizer assim, ensinando a gente a ter atitudes de graça. Tá? Existe uma diferença em ações de graça no sentido de agradecimento, você tem uma ação grata, ou uma atitude que promova graça. Se a gente voltar aqui no verso 29 do capítulo 4, está escrito assim, nenhuma palavra torpe saia da boca de vocês, mas apenas a que for útil para edificar os outros, conforme a necessidade, para que conceda graça aos que a ouvem. Quando você fala só o necessário de maneira a edificar alguém, você está concedendo graça a essa pessoa. Aqui é possível que Paulo esteja querendo dizer o seguinte, as duas coisas: sejam gratos, porque em outros textos, em outras cartas, ele realmente ensina essa atitude de dar graças no sentido de agradecer mesmo. Tá? Então aqui está embutida essa ideia. Mas pode ser que também esteja embutida a ideia de você promover ou praticar atitudes que promovam graça para os outros. E o que eu acabei de falar aqui, sobre essa possível repreensão educada para alguém que faz uma piadinha que envolve algum aspecto imoral, seria uma atitude de graça. Você ensina a pessoa, numa repreensão, educadamente, você pode ensinar um princípio para uma pessoa, e aí você está edificando a pessoa, logo você está tendo uma ação de graça. Em vez de uma ação imoral, você tem uma ação de graça. Mais ou menos nesse sentido aí o ensino da palavra de Deus. Porque vocês podem estar certos disso. Estar certo, gente, isso aqui tem convicção, tá? Vocês têm que ter convicção disso que eu vou dizer agora. Paulo está dizendo, vocês têm certeza absoluta. Nenhum imoral, ou impuro, ou ganancioso, que é idólatra, tem herança no reino de Cristo de Deus. Nenhum. Imoral, idólatra, aliás, impuro ou ganancioso. Não tem herança. Eles não são salvos. Então, claro que isso está voltado, gente, para um estilo de vida, tá? Não quer dizer naquele sentido de um salvo que não tem esse tipo de vida, né? Não tem esse tipo de comportamento e que, vez ou outra, acaba tropeçando. Se é tropeço e a pessoa não quer fazer aquilo, ela tem tristeza por causa dessas coisas, ela sofre por causa dessas coisas, aí não é o estilo de vida dela. Absolutamente.
tá? É outra história, a gente está tratando de um outro assunto. A gente está falando das pessoas que têm esse tipo de vida. A vida delas, a mentalidade e o comportamento delas está voltado para esse tipo de vida imoral. Essas pessoas não têm herança no reino de Deus, não tem. Aqui, quando Paulo coloca nenhum imoral, a palavra que ele usa é a palavra pornos. Nenhum pornos, que é alguém que tem um estilo de vida de imoralidade, né? Eles não vão herdar o reino de Deus. O Deus dessa pessoa é a imoralidade. Essa pessoa vive para isso, vive por causa disso. Você olha para a sociedade, gente, meu Deus do céu, é isso. O mundo está desse jeito. As pessoas parecem que vivem pautadas numa mentalidade que só pensa em sexo. Tudo parece que é voltado para esse tipo de coisa. Essas pessoas não têm herança. Não têm herança no reino de Deus. A não ser que Deus tenha elegido elas para a salvação e aí o Senhor vai trabalhar como trabalhou na gente. Tá? Porque é óbvio que nós, todos nós aqui, sem dúvida, em algum momento da nossa vida, fomos ou somos vítimas desse tipo de comportamento. Tá? E aí vocês vão ter que se avaliar, cada um de vocês, você com Deus, avaliem seu comportamento e observem se vocês vivem nesse estilo de vida ou se são tropeços. Se são tropeços, levantem-se. Deus está, o justo, né, cai 7 vezes, cairá, o justo cai 7 vezes e 7 vezes Deus levantará, uma coisa assim. Então Deus é o Pai, Ele vai levantar você como você levanta seu filho quando está aprendendo a andar. No entanto, se você não é salvo e se a sua vida é esse estilo de vida aqui, se converta, se arrependa, busque, clame por salvação agora, pelo amor de Deus. Impuro, com a mesma característica que eu tinha falado da impureza, né? Nenhum impuro, nenhum ganancioso. O que é ganancioso? Avarento, cobiçoso, ansioso por ter mais, alguém que tem uma ambição descontrolada. Não tem herança no reino de Deus. O Deus dele não é o Deus verdadeiro. Talvez o dinheiro, o sexo, como eu falei agora, né, a sexualidade, não tem herança no reino de Deus. Interessante que Paulo fala o seguinte, que o ganancioso é idólatra. O idólatra é aquele adorador de falsos deuses, né, que faz das coisas o seu Deus, com D minúsculo, obviamente. Então, o ganancioso é idólatra. Interessante porque a gente tem uma mentalidade, na nossa mentalidade formada, a ideia de que a idolatria está voltada à adoração de imagens, né? Não é isso a idolatria. A idolatria é você tirar Deus do altar do seu coração e colocar qualquer outra coisa. E aí você pode colocar a sua família, a sua esposa, seu filho, seu carro, sua casa, seu emprego, sua conta bancária. Você pode colocar qualquer outra coisa. Um desejo, qualquer coisa disso aí pode ser o seu Deus. É um ídolo que você criou. Né? No caso, o ganancioso, né? Nesse assunto que Paulo está falando, talvez seja uma pessoa que anseia por sexo. Uma pessoa que vive por causa dessas coisas. Uma pessoa que deseja todas as mulheres. Um homem que deseja qualquer pessoa que vê ou fica naquela ânsia. Né? Talvez seja algo relacionado a esse tipo de pessoas. Se Paulo está falando sobre uma ganância mais voltada a matérias, a dinheiro, né, alguma coisa assim, eu acho que não, porque não é esse o assunto aqui. O que Paulo está querendo dizer é o seguinte: as pessoas tiram Deus do altar do coração e colocam a sexualidade e se entregam a essa depravação. E elas desenfreadamente correm para esse lamaçal e vivem nisso aí e juram que são livres. No seu entendimento, elas são as pessoas mais livres que existem. Coitadas. Que pena, porque isso não é liberdade. Isso é libertinagem. A gente vai falar sobre isso no próximo slide, talvez. Mas é aquela ideia de Romanos 1. Quando eles não consideram Deus como Deus, não glorificam Deus como Deus, aí Deus vai e entrega eles para os próprios desejos. E aí as pessoas se desenfream. Vão desenfreadas. É tipo descendo uma serra sem freio, passando por cima de tudo, né? Porque se entregaram aos seus próprios desejos e fizeram dessas coisas o seu Deus.
quando ele fala o seguinte, não tem herança no reino de Cristo e de Deus, no original, é só uma curiosidade, tá? No original, o artigo está só em Cristo, o artigo definido. Então é como se a tradução fosse no reino do Cristo e Deus. Aí é um dos versículos que provam, ou que podem provar a divindade de Cristo, ele como sendo Deus, tá bom? Mas é só uma curiosidade também. Versículo 6. Ninguém os engane com palavras tolas, pois é por causa dessas coisas, das coisas que a gente falou anteriormente, né, que a ira de Deus vem sobre os que vivem na desobediência. Portanto, não participem com ele dessas coisas. Por que Paulo fala isso? Ninguém os engane com palavras tolas. Porque assim, quando você está exposto a um grupo de pessoas, ou enfim, a alguns argumentos que são imorais, que são perversos, né, promíscuos, se você tiver a mentalidade de um cristão, você vai perceber na hora. Não dá para você ficar leigo ali, dá para você perceber que existe maldade naquilo. No entanto, a ideia aqui é porque na época de Paulo já tinham se levantado falsos mestres dizendo que se a salvação é pela fé, nós podemos pecar. Quanto mais pecado, mais graça. Era isso que eles ensinavam. Inclusive, muitos acusavam Paulo de falar isso. Porque Paulo era um exímio defensor da justificação pela fé, da salvação pela fé somente. Em todos os seus escritos, ele anuncia a salvação pela fé. No entanto, ele sempre trouxe esse tipo de conteúdo aqui. As pessoas que foram salvas pela fé, elas vão produzir frutos. E esses frutos não são frutos de pecado, são frutos do Espírito. Então, a fé verdadeira produz frutos do Espírito, né? A fé que Paulo prega é a fé correta. Esses falsos mestres diziam o contrário. Não, já que é pela fé, você só precisa crer. E aí você pode fazer o que você quiser. Não tem problema nenhum. Porque quanto mais pecado, mais graça. É engraçado porque Paulo fala, né? Aonde o pecado abundou, superabundou a graça. Aí as pessoas pegavam esse tipo de conteúdo de Paulo e diziam que ele estava ensinando que podia pecar. Óbvio que ele não está dizendo isso. Olha o conteúdo da carta dele. Né? Mas as pessoas... Igual o diabo faz, cara. O diabo faz isso muito fácil. Muito... Ele é craque em fazer isso. Ele pegar e deturpar a palavra de Deus. Quando ele tentou Jesus no deserto, ele citou a Bíblia 2 vezes. E as 2 vezes ele estava deturpando completamente o significado do texto. Né? Não, está escrito, pulo daqui, né, no pináculo do templo, pulo daqui abaixo porque está escrito, aos seus anjos dará ordem ao seu respeito para que não tropece seu pé em pedra. O que tem a ver? Tipo, nada a ver pegar esse texto e dizer que Deus vai, se você pular de um prédio, ele vai mandar um anjo, não tem nada a ver. Aí Jesus ele vai e responde com a perspectiva certa. Não, está escrito, não tentará o Senhor teu Deus. Aí sim, essa é a interpretação correta. Então, pegar o texto e interpretar de maneira errada é diabólico. E muitos dos mestres daquela época já estavam fazendo isso, estavam ensinando de maneira errada. Né? Então, é por isso que eles diziam, que Paulo diz, não deixe ser enganados com palavras tolas. Que palavras seriam essas? É esse tipo de palavra. Vocês podem fazer, não tem problema. Podem pecar. Onde abundou o pecado, superabundou a graça. A salvação é pela fé. É mentira. Não deixem ser enganados com palavras tolas. Por quê? Porque é por causa desse tipo de coisa, desse tipo de pecado que vem a ira de Deus sobre os que vivem na desobediência. Ou seja, as pessoas que vivem nesse estilo de vida, elas são alvo da ira de Deus. Então não se deixem levar por esses argumentos que dizem que vocês podem viver nesse estilo de vida. É mentira. Exatamente como a serpente no jardim de água. Exatamente. O trabalho do Satanás é esse. É enganar. Ele é o enganador das nações. Então, ele é craque nisso. E ele vem com palavras sutis e um palavreado doce que vai fazer você acreditar, que quer que você acredite naquilo que
seria mais confortável, o que mais se adequa à sua natureza caída. Né? Então não se deixe enganar, não se deixe enganar. Palavras tolas são as palavras que ensinam direta ou indiretamente as pessoas a pecarem, a andar num estilo de vida que não condiz com a santidade. E mais uma vez eu vou trazer um assunto aqui que é de suma importância. Lembra daquele limite que eu falei na semana passada? Que estabelecem um limite e diz, a partir daqui é pecado de morte e antes disso não é pecado de morte. Isso é uma palavra tola. É interessante, e aqui eu vou dar uma patada mesmo, porque eu falei, quando eu comecei essas reuniões, que a minha intenção aqui não é falar de igreja, mas que eu não deixaria de denunciar os erros. É importante a gente entender que o conceito de graça é sim favor imerecido. É favor imerecido e ponto. Graça é favor imerecido. Agora, a hipergraça, que é o que o mundo prega, é esse tipo de palavra tola. E você dizer que tem um limite, que a partir daquele limite é o pecado de morte, antes daquilo não tem problema, isso é uma palavra tola. Não é o conceito de graça que é tolo. É o conceito de pecado de morte que é tolo. Isso é tolice. Porque o que a gente está vendo aqui é o zelo de Paulo em dizer pecado é conversar sobre essas coisas, pecado é ter conversinhas tolas, piadinhas imorais. Isso já é pecado. Isso já é pecado. Não sei se vocês estão conseguindo pegar o meu raciocínio aqui. Mas tolice é esse tipo de palavra tola, de você ficar focado só naquele limite e a partir dali você está resguardado, não passa dali que está tudo bem. Faz isso. Passeia antes do limite. Se aproxima, mas não entra, não passa dele, mas passeia por ali. Com conversinhas, com piadinhas, com pornografia, né? com satisfazendo os seus desejos, por mais que você não avance, mas está satisfazendo os seus desejos. Passeia por esse terreno movediço. É pecado. Do mesmo jeito e leva à morte. Do mesmo que pecado. Qualquer pecado leva à morte. Qualquer pecado leva à morte. Exatamente. O incêndio começa só numa faísquinha. Então, gente, o limite ali, o adultério, é tipo assim, é o que era inevitável. É o fruto de tudo isso que foi construído uma vida inteira. A vida inteira. Olha para os casamentos que tem hoje em dia. A vida inteira os jovens foram moldados na pornografia, nessa ideia de se satisfazer. Quando casa, a mentalidade está completamente corrompida. Completamente corrompida. E eu falo isso porque eu fui vítima. Todos nós, a maioria das pessoas que eu conheço. Então, quando você chega no casamento, você não está preparado para ir, porque você achou que só não podia chegar naquele limite. Tudo bem o que eu viver aqui antes desse limite, não tem problema nenhum. Mentira. Ainda bem que Deus não leva em consideração o tempo da ignorância. Ainda bem. Que misericórdia. Que Deus puna as pessoas que ensinaram isso. Porque isso é mentira. Isso é palavra tola. Não se deixem enganar por palavras tolas. Não se deixem enganar por palavras tolas. Porque é por causa desse tipo de comportamento que a ira de Deus cai sobre os que vivem na desobediência. E esse tipo de palavra tola promove a desobediência. Molda a vida das pessoas na desobediência. Molda na desobediência. Isso é tolice. Graça como favor merecido não é tolice, é verdade. É disso que nós precisamos, de um favor que nós não merecemos, porque o que nós merecemos é a ira de Deus, porque nós vivemos na desobediência. Nós vivemos na desobediência. Quer parar de viver na desobediência? Não se deixe ser enganado com essas palavras todas. Aqui eu coloquei o capítulo 3 de Romanos, verso 8, que é onde dizem que acusam Paulo, né, de falar essas palavras tolas aí, né?
Ele fala assim, por que não dizer como alguns caluniosamente afirmam que dizemos, façamos o mal para que nos venha o bem. A condenação dos tais é merecida. Paulo está dizendo o seguinte, as pessoas estão me caluniando dizendo que eu estou pregando um tipo de conteúdo que promove pecado. Dizendo que eu digo por aí, façamos o mal para que nos venha o bem. Eu não faço isso. A condenação das pessoas que dizem que eu faço isso é merecida. É incrível, porque graça é favor imerecido, mas a condenação é merecida. A condenação é merecida. E a condenação das pessoas que ensinam palavras tolas também é merecida. Elas precisam ser condenadas. E o Novo Testamento está ensinando de ponta a ponta que os falsos mestres serão punidos. Eles são alvo da ira de Deus. 1 Coríntios capítulo 5, verso 12 a 20, tem porque Paulo trata muito disso na carta aos Coríntios, tá? A igreja de Coríntios era uma igreja meio complicada, muito complicada, estava moldada meio justamente por causa da promiscuidade que tinha em Corinto. A cidade de Corinto era tão promíscua que ela ganhou um verbo, né? Se a pessoa era meio metida a esse tipo de vida aqui imoral, a pessoa dizia corintianizar-se, vou corintianizar, alguma coisa assim. Então, o nome da cidade virou um termo pejorativo mesmo para classificar alguém que vivia numa vida de imoralidade sexual. E aí no capítulo 5, ele vai rebater essa ideia de dizer que tudo é lícito, de que nós podemos fazer tudo. Lá no versículo 12, está escrito o seguinte... desculpa, gente, não é o capítulo 5, é o capítulo 6, tá? Aí tá errado, capítulo 6, verso 12. Ele fala assim, tudo me é permitido. No original, parece que Paulo está falando isso. Tudo me é permitido, mas nem tudo convém. No entanto, num estudo mais aprofundado, percebeu-se que Paulo está respondendo uma carta que os coríntios enviaram. E nessa carta que os coríntios enviaram, muito provavelmente estava dizendo isso. Tudo me é lícito. Então, eles agora na tradução estão colocando entre aspas, porque naquela época não tinha essa sinalização, né? Não tem ponto, não tem vírgula, não tem nada disso. É só um monte de palavra escrita lá direto. Então, nas novas traduções, eles colocam as aspas, como se fosse uma frase dita pelos coríntios. Eles falam assim, tudo me é lícito. Aí Paulo vai e fala, mas nem tudo convém. Aí ele vai e coloca, tudo me é permitido, como se os coríntios estivessem falando. Aí Paulo diz, mas eu não me deixarei que nada me domine. Né? Então, Paulo está combatendo essa ideia de que eu posso ir até alguns lugares e passear por um certo terreno movediço. Não. Não, nem tudo é lícito. Nem tudo convém. Tudo é lícito? Não, não é tudo lícito. Não é. Absolutamente. Não é de jeito nenhum. A partir do momento que você abraça o Evangelho e crê em Cristo, você tem uma série de coisas que são ilícitas para você. Aí ele continua aqui o raciocínio, depois vocês dêem uma lida lá do que ele está querendo dizer, tá? É um assunto muito importante. E também eu trouxe aí a parte da ira de Deus que é falado no capítulo 1 de Romanos, mas eu não vou ler porque eu li na semana passada e senão vai tomar muito tempo aqui. Agora eu quero ler um que é do capítulo 5 mesmo de Coríntios, porque Paulo fala o seguinte, portanto não participem com eles dessas coisas. Com eles quem, Marlon? Com os gentios. Paulo está naquela mesma ideia do capítulo 4. Não vivam como os gentios que têm a mente corrompida, que vivem na vaidade ou na inutilidade dos seus pensamentos. Então não participem com eles, com esses tipos de gentios, ou na nossa linguagem mais atualizada, com os incrédulos, com esse tipo de incrédulo aqui. Capítulo 5, de 1 a 12. Nossa, é muito grande. Mas vamos lá. Por toda parte se ouve que há imoralidade entre vocês. Gente, Paulo está falando para a igreja de Corinto. Ele diz que por toda parte, ou seja, por todo aquele mundo conhecido ali, todo mundo sabia que a igreja de Corinto tinha imoralidade. Nossa. Imoralidade que não ocorre nem entre os gentios. Era tão grave a coisa que, nossa, nem os gentios tinham coragem de fazer um negócio desse.
a ponto de um de vocês possuir a mulher de seu pai. E vocês estão orgulhosos. Então, nossa, a pompa tá, né? Não deviam, porém, estar cheios de tristeza e expulsar da comunhão aquele que fez isso? Apesar de eu não estar presente fisicamente, estou com vocês em espírito e já condenei aquele que fez isso como se estivesse presente. E aí ele vai, deixa eu ver aqui. Aqui no versículo 9. Já disse por carta que vocês não devem associar com pessoas imorais. Verso 10. Com isso não me refiro aos imorais deste mundo, nem aos avarentos, aos ladrões ou aos idólatras. Se assim fosse, vocês precisariam sair deste mundo. Mas agora estou escrevendo que não devem se associar-se com qualquer que, dizendo-se irmão, seja imoral, avarento, idólatra, caluniador, alcoólatra ou ladrão. Com tais pessoas vocês não devem nem comer. Aqui Paulo restringiu para aqueles que, dizendo-se crentes, tinham esse estilo de vida. Com esse tipo de gente a gente não deve se associar, tá? Se associar no sentido de dizer assim, não pode nem comer. O Senhor Jesus, quando trata isso aqui é a disciplina eclesiástica, né? Quando o Senhor Jesus trata da disciplina eclesiástica, ele fala que depois de várias tentativas, a pessoa em pecado, depois de várias tentativas da igreja, do pastor, de qualquer pessoa que está ajudando ali, essa pessoa se arrepender, e ela, por obstinação, não se arrepende, a igreja deve tratar essa pessoa como gentil e publicano, ou seja, tira da convivência. A gente não tem associação nenhuma com esse tipo de pessoa. Paulo está falando sobre isso também. Dentro da igreja, se alguém se diz crente, mas vive essa vida, a gente não deve nem se associar com essa pessoa, tá? Se essa pessoa não se arrepender. Claro que se for uma questão de, como a gente já falou, né? É um pecado que é confessado, é um pecado que tem arrependimento, que a pessoa está ali num crescimento, né? Numa santificação gradual, aí é uma outra história. Agora, se for alguém que, por obstinação, não quer nem saber de mudar de vida, aí tira do ciclo de amizade. Aqui, Paulo está falando dos gentios. Aqui em Efésios, está falando dos gentios. E aí ele também diz, não participem com ele dessas coisas. O que é que Paulo dizendo assim? Aqui não é o mesmo sentido daquele crente que vive nesse tipo de coisa que precisa ser tirado da comunhão da igreja. Aqui é não ter contato, não participar com ele dessas coisas. Ou seja, não é que você vai chutar para lá. Às vezes é seu colega de trabalho, da faculdade, não é assim. Você vai simplesmente não vai participar dessas coisas com eles. Ó, teve um gracejozinho lá, uma piadinha. Cara, me desculpa, eu não coaduno com essas coisas, não faz o meu tipo, tá? Beleza, a gente pode ser amigo sem problema nenhum, tá? Mas sem essas coisas. Pronto, deixa claro, ele vai te respeitar. Impõe o respeito. Isso é importante. Não é que você precisa deixar de ser amigo da pessoa. No entanto, não pode participar com ele dessas coisas. Por isso, você precisa portar-se como cristão. Você precisa defender a sua fé. Nesse sentido também, com as suas atitudes. No caso do crente que vive nesse estilo de vida, aí a gente tira da comunhão mesmo, de não dá para viver com você. Me desculpa. A palavra de Deus nos ensina que a gente precisa te excomungar. Né? A ideia dessa excomunhão não é condenação, gente, porque nesse mesmo texto que eu estava lendo, Paulo fala, entrega o corpo a Satanás para que a alma seja salva no último dia. Né? Então, é a perspectiva de produzir um certo arrependimento, alguma vergonha que essa pessoa possa se arrepender. É tipo o último estágio da tentativa. Né? E aí, essa pessoa vai estar fora da proteção da igreja e aí ela vai lidar com Deus sozinha, sem a ajuda de ninguém. Né? Porque nós, como corpo, devemos ajudar as pessoas a promover arrependimento na vida delas. Se há obstinação, aí a gente deixa pra lá e deixa ela se virar com Deus sozinha. Tá? Eu não vou entrar muito nesse assunto, já entrei até demais, porque aqui já é um outro assunto, é disciplina eclesiástica. Mas enfim, as pessoas foram desenfreadamente, se entregaram a esse tipo de depravação, nós não podemos participar com eles dessas coisas. Por quê? Porque é esse tipo de pessoas que também vem, por causa desse tipo de coisa, que vem a ira de Deus. Aí Paulo continua, porque outrora vocês eram trevas, ou seja, nós fazíamos parte desse grupinho aí, desse grupão, né? Mas agora são luz no Senhor. Desculpa. Vivam como filhos da luz, pois o fruto da luz consiste em toda bondade. Deus abençoe, Rafa. Deus abençoe, tá? Obrigado aí pela companhia.
Depois confere lá o vídeo, eu vou colocar no YouTube, aí você vê aí do... Enfim, tá com 1h04, então você começa de 1 hora depois, tá bom? Deus abençoe. Vamos lá. Vivam como filhos da luz, pois o fruto da luz consiste em toda bondade, justiça e verdade, e aprendam a discernir o que é agradável ao Senhor. Trevas, vocês eram trevas, ignorantes. Eu dei uma olhadinha no significado dessa palavra no original, e ela é voltada para essa ideia da ignorância. Vocês eram ignorantes a respeito das coisas divinas e dos deveres humanos, da impiedade e da imoralidade que os acompanhava. Era ignorante das misérias que levam ao inferno. Então, quando nós éramos trevas, tudo isso está englobado. Lembra daquela questão da ignorância? Que a ignorância gera a insensibilidade. Pronto, era essa a nossa vida, nosso estilo de vida, era isso que nós éramos. Agora não, nós somos luz no Senhor. A gente foi tirado do império das trevas e transportado para o reino do Filho do seu amor. Como diz lá em Filipenses, não sei, Tessalonicenses, não estou lembrando. Mas nós não somos mais, não somos mais isso. A gente não vive mais nesse estilo de vida. Nós agora sabemos. O que é treva, obscuridade? É não saber. Agora nós sabemos, nosso entendimento foi iluminado. Raiou uma luz, é o Evangelho. Nós agora somos filhos dessa luz e temos que viver conforme isso. Nós somos filhos da luz, vamos viver como filhos da luz que somos. Nós somos médicos, vamos viver como um médico, trabalhando como o que um médico faz. Somos advogados? Vamos viver como advogado. Somos um carpinteiro? Vamos fazer as vezes de um carpinteiro. Então, se somos filhos da luz, vamos fazer o papel de filhos da luz. E qual é? O que seria ser luz? Ser conhecedor. Uma vez que trevas é ignorância, luz aqui significa o conhecimento. Conhecedores da verdade e da pureza espiritual associada a ela. Ou seja, não adianta você só conhecer a verdade, você tem que aplicar na sua vida essa pureza que a verdade promove. Vivam uma vida digna da luz, produzindo frutos próprios do Espírito. Aí em Gálatas 5, 22 a 25, tem aquele texto que é muito conhecido, que é super importante e que eu vou ler. Gálatas 5, versos 22 a 25. Mas o fruto, é no singular, tá? O fruto do Espírito é amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. Você não precisa se preocupar se há alguma regra voltada para esse tipo de coisa aqui. Fruto do Espírito não tem lei para reger. Você vive livremente. Livre, liberto, livre, solto. Né? Quer liberdade de verdade? Viva no Espírito. Isso é liberdade. Porque a vida sem ser pelo Espírito, uma vida voltada para esse tipo de vida, como a gente estava comentando agora, de imoralidade sexual, é uma escravidão. Você observa as pessoas, elas são fanáticas, elas são escravizadas pelos próprios desejos. Elas não conseguem refrear os seus desejos. Isso é escravidão, não é liberdade. Absolutamente. Se existe uma coisa que não é liberdade. Agora, liberdade de verdade é viver no Espírito. Isso é liberdade. Contra uma vida no Espírito, não há lei, não há regra. É livre, leve e solto. Tá? Então, viva como um filho da luz. Coloque... eu ia falar agora sobre os próximos versos, mas vamos deixar aqui, vamos com calma. Aqui Paulo fala, né? O fruto, olha o que é interessante que Paulo coloca no singular. Não é os frutos da luz, é o fruto da luz. O fruto da luz consiste em toda bondade, justiça e verdade. Né? E contrapondo ao que a gente viu anteriormente, uma vida pautada na porneia é uma vida de maldade, de injustiça e de mentira. É uma vida completamente fantasiosa. Né? O que a pornografia fornece é uma fantasia. É mentira aquilo ali. É tudo mentira. As pessoas passam a viver uma vida fantasiosa por causa da pornografia e por causa disso destrói o seu próprio casamento às vezes.
Muitas das vezes os casamentos são destruídos por causa da pornografia, porque elas passam a viver numa realidade completamente diferente, paralela, que não existe. Não existe. E, ao contrário disso, a vida dos filhos da luz, ela consiste em toda bondade, justiça e verdade. Aprendam a discernir o que é agradável ao Senhor. Nesse contexto aqui, é muito interessante que Paulo coloca isso, porque a ideia é vocês vão viver como filhos da luz e, sendo filhos da luz, vocês vão aprendendo o que é que agrada a Deus. E não é que você vai simplesmente absorver um tipo de conteúdo e dizer isso agrada a Deus e isso não agrada, portanto eu vou fazer assim e assim. Claro que também tem isso, mas a ideia aqui, contida nisso, é um pouco mais profunda. É tipo assim, vivam na luz. Daqui a pouco a gente vai falar sobre isso. Exponham-se à luz, vivam, coloquem as suas obras para ser iluminada pela luz, né? E aprendam a discernir o que é agradável, a descobrir o que é agradável. Então, numa hora da tentação, se as suas obras estão expostas à luz, se você não está vivendo escondido, né, na solitude, né, do seu quarto, do banheiro, enfim, e você está exposto à luz, você vai saber discernir o que é agradável a Deus ou não, né? Então, exponha-se à luz e você vai entender o que Deus se agrada ou não na hora da tentação. Não é somente um conteúdo que você vai absorver e vai tentar trabalhar a sua vida. Isso também gente, é o conteúdo principal. No entanto, o conteúdo secundário, vamos dizer assim, não é secundário, complementar seria: você vai ter que ir descobrindo o que é agradável a Deus na hora H. Chega a tentação, sua vida está pautada na luz, você está vivendo como alguém que é filho da luz, então discirna naquele momento o que agrada a Deus. É isso ou é aquilo? Eu vou pelo caminho A ou pelo caminho B? Esse tipo. Lembra de aprender a andar, que a gente falou no começo? Você está aprendendo a andar, então você vai cair, vai levantar, vai cair, vai levantar, vai cair, vai levantar. Daqui a pouco você vai aprender a andar sozinho. Talvez você tropece. Só que quando você estiver andando, você vai ter que escolher o caminho. Então você observa ali agora qual é o caminho que eu vou tomar. O que agrada a Deus? Então a gente tem que estar preparado para isso na hora da tentação. Porque nós vamos ser tentados. Tanto porque é o papel do diabo, né, e ele trabalha muito bem. Ele é um excelente tentador. Quanto nossa cobiça vai produzir a tentação. Então, é exterior e é interior. Nós vamos ser tentados. Na hora da tentação, a gente tem que saber o que é agrada a Deus, para que a gente tome a decisão correta na hora correta. E isso o Senhor já vem ensinando para a gente com esse conteúdo. Não participem das obras infrutíferas das trevas. Mais uma vez, ele está frisando a ideia de a gente não participar desse tipo de coisa. Lembra quando ele fala lá no capítulo 3 que os gentios que creram, né, foram aproximados pela cruz de Cristo, que eles estavam sem Deus no mundo e tal, tinha tinha várias desvantagens, mas que em Cristo agora os gentios têm vantagens, e aí ele fala que uma das vantagens é ser coparticipantes das promessas de Cristo. A ideia aqui é a mesma coisa, não sejam coparticipantes das obras infrutíferas. Por quê? Porque vocês são coparticipantes das promessas de Cristo. Então não faz sentido quem é coparticipante das promessas de Cristo com Israel ser também coparticipantes das obras das trevas com os gentios. Não faz sentido, não casa. Então a ideia é essa, né? Vamos viver de acordo com aquilo que nós somos de fato. Se nós somos gentios, convertidos, crentes e fazemos parte de uma igreja, o corpo de Cristo, vivamos de acordo com essa verdade. E aí quando a gente vive de acordo com essa verdade, a gente é coparticipante das promessas de Cristo, nossas obras precisam ser expostas à luz. O que é expor à luz? Então imagina que você está num ambiente e está com a luz apagada, você não consegue saber o que tem ali,
no detalhe, né? Às vezes você pode até conhecer um ambiente, você sabe onde é que tem um móvel, alguma coisa assim, mas você não consegue ver sujeira, por exemplo. Você não consegue ver manchas. Então exponha esse lugar à luz, acenda uma luz e você vai ver o que está sujo, o que precisa ser limpo. Né? Se eu apagasse a luz aqui agora, vocês não iam me ver. Então vocês não iam ver qual é a roupa que eu estava, se minha roupa está limpa ou está suja, se meu rosto está limpo ou está sujo, enfim. A mesma coisa é a vida do crente. Exponha a sua vida à luz. O que é a luz? O que é a ideia? É revelar, é tirar da escuridão, é fazer com que todos conheçam. E como que a gente faz isso? A gente faz de duas formas, né? Primeira, quando a nossa vida é exposta à luz do Evangelho, quando o Evangelho raia na nossa vida e o Evangelho ilumina a nossa vida e nós olhamos para nós mesmos e nos vemos imundos, né, e sujos e necessitados de purificação. Então o Evangelho ele acende a luz para que nós percebamos o nosso próprio pecado. E a gente, convertido, expõe a nossa vida à luz para que todos vejam. Porque Jesus fala sobre isso lá no capítulo 5, se não me engano, de Mateus. Para que todos vejam as obras, sejam luz, vocês são luz do mundo, né? Para que todos vejam as boas obras que vocês praticam. Então, a nossa vida precisa refletir a luz de Cristo. Então, é assim que reflete luz. O Evangelho lança luz sobre o pecador e revela a grande sujeira. E ele... deixa eu ler esse verso, né, que eu não li todo. Não participem das obras infrutíferas das trevas, antes exponham-nas, as obras no caso, à luz. Porque aquilo que eles fazem em oculto, até mencionar é vergonhoso. Mas tudo que é exposto pela luz torna-se visível, pois a luz torna visíveis todas as coisas. Por isso é que foi dito, desperta, ó tu que dormes. Levanta-te dentre os mortos e Cristo resplandecerá sobre ti. Então, você pega a sua vida e expõe à luz. Revele-se. Revele-se. Revele-se como um pecador, arrependido. Confesse os seus pecados. Né? E faça com que as pessoas percebam mudança na sua vida. Eu era assim, ou eu sou assim, e estou mudando de acordo com o tempo, de acordo com a iluminação. Quanto mais luz é lançada na minha vida, mais a minha vida muda, mais eu brilho. Essa perspectiva do crescimento cristão. Quanto mais, claro que luz demais ofusca. Então a luz precisa ser lançada gradualmente. Então a gente vai lá, prega o Evangelho, fala que a pessoa é pecador e precisa de arrependimento e de redenção. A pessoa crê no Evangelho, aí a gente vai lá e lança mais luz. Olha, o Evangelho fala isso, isso e isso. Lança mais luz. Olha, pecado não é só adultério, é também piadinhas, é também pornografia, é também gracejos. Tudo isso é pecado. Lança mais luz. E a pessoa, era ignorante, agora tem conhecimento. Aí agora ela vai mudar a vida. E assim a gente vai crescendo, gradualmente, até alcançar aquela estatura tão desejada, que é a estatura do varão perfeito. Quem é o varão perfeito? Cristo. A nossa intenção é ser como Cristo. Não existe outro objetivo para o crente. Não é entrar no céu, não é viver a eternidade, né? Isso é bônus. A intenção do cristão é ser como Cristo. Então nós precisamos crescer em conhecimento para que nós possamos moldar a nossa vida de acordo com aquilo que agrada a Deus, discernir o que agrada a Deus. E aí nós vamos crescendo até alcançar a estatura do varão perfeito. O que é que eles fazem em oculto, gente? Porque Paulo fala aqui que aquilo que eles, no caso, esses gentios aqui, incrédulos, e que eles fazem em oculto, até mencionar é vergonhoso. Então Paulo está trazendo uma coisa muito séria. Cara, até falar sobre isso é vergonhoso. Tipo, eu não tenho coragem de falar sobre isso. Então, a realidade da sociedade que Paulo vivia era uma realidade. O Império Romano em si era muito... O Império Greco-Romano era muito promíscuo. Dizem, estudiosos, historiadores, dizem que o Império Romano caiu
também por causa desse tipo de comportamento, em que as pessoas perderam completamente o senso de moralidade. Completamente o senso de moralidade. E aí se afundaram na imoralidade de forma que o foco deles se perdeu. O objetivo, o propósito deles se perdeu. Então você perde todo o império, que é assim, um dos maiores impérios do mundo, se não o maior que já houve, por causa da promiscuidade. Historiadores falam sobre isso, tá? O que eles fazem em oculto, até mencionar é vergonhoso. E aí a gente tem que olhar para a nossa própria vida. O que nós fazemos? Será que nós fazemos alguma coisa que nós não temos coragem de falar? Que nós não temos coragem de expor? Porque o que ele está falando aqui é que essas pessoas não têm coragem de expor a sua vida à luz. Mas os filhos da luz expõem sua vida à luz. Será que nós temos coragem de expor a nossa vida à luz? Será que o que a gente, quando a gente está sozinho, as pessoas poderiam ver o que nós estamos fazendo, o que nós estamos consumindo, será que a gente poderia mencionar o que nós fazemos? Aí eu estou colocando uma questão de reflexão, já que é para refletir juntos, né? É uma reflexão. Meu interesse não é expor ninguém, não é que ninguém vai falar qualquer coisa aqui. Absorvam o que a gente está aprendendo, apliquem na vida de vocês gradualmente. Vocês vão cair, nós vamos cair, nós vamos cair. Mas que a nossa queda seja rápida e que elas diminuam a quantidade, né? Em quantidade e intensidade. Que elas parem de ser queda e passem a ser uma tropeção que você bola um pouquinho para frente, mas não cai. E daqui a pouco você não vai mais tropeçar. Creiam que isso é possível. Uma vida de promiscuidade, ainda que dentro dos limites que foram convencionadamente normais ou normativos, ou normalizados, normativos não, mas normalizados, que são considerados pecados pela palavra de Deus, é possível mudança. Isso é possível. Creiam que é possível. Você crê? Então viva. Ah, mas eu não consigo viver. Então creia. Mas eu creio. Então viva. Mas eu não consigo viver. Então creia mais. Lança mais luz. Deixa a verdade te ferir. Deixa a verdade entrar como uma espada de 2 gumes que penetra até a divisão da alma e do espírito e das juntas das medulas. E deixa ela estraçalhar o seu interior. Permita. Porque quanto mais a verdade te ferir e mais você vai crer nela, mais você vai conseguir viver ela. Ah, mas eu não consigo viver. Creia mais. Mas eu creio, então viva. Mas eu não consigo viver, então creia. É isso que acontece. Porque a nossa obediência ela não é pela obrigação. A nossa obediência não é fruto do medo. A nossa obediência não é fruto de regras. A nossa obediência é fruto da fé. E a fé é o crer. E eu creio que isso que a palavra de Deus ensinou é verdade. Creio. Então eu vou viver isso. E aí você vai vivendo. Tropeçou, eu creio. Senhor, corre para os pés da cruz. Senhor, me perdoa. Eu caí, eu pequei, eu confesso o meu pecado. Eu não consegui viver. Senhor, me ajuda. O Senhor vai ajudar. Ai, irmão. Me ajuda. Eu preciso crescer, eu preciso aprender a andar. E aí você vai levantar, o Senhor vai te levantar e você vai andar. E você vai andar. E você vai tropeçar de novo. E você vai cair. Mais uma vez você vai correr para os pés da cruz, clamar por misericórdia. Creia, Ele vai te levantar. Tropeçou? Creia. Não conseguiu viver? Creia. O remédio é fé. Fé é isso que nos dá condições de viver uma vida de obediência. A obediência tem que ser fruto da fé. Se a obediência é fruto de regras, é uma obediência vazia. Você não sabe nem por que tem que fazer aquilo.
Mas se a sua obediência é fruto da fé naquilo que a palavra de Deus ensina, aí a sua vida muda. Aí a sua vida vai mudar, eu te garanto. Não por mim mesmo, claro que não. É porque a palavra de Deus é viva. É viva. Ela não atinge alvos sem propósitos. Se ela atingiu você, é porque ela quer transformar você. E o Espírito Santo vai usar a palavra de Deus para que a sua mentalidade seja transformada, seja renovada. Olha o que está escrito lá em Provérbios 4, a partir do verso 14 até 18. Não entres pela vereda dos ímpios, ou seja, não ande no caminho dos ímpios, né? Nem andes no caminho dos maus. Evita-o. É o que Paulo está dizendo assim, não participa com eles dessas obras das trevas. Evite-o. Não passes por esse caminho. Desvia-te dele e passa em largo. Meu, você viu, o desejo chegou, foge. Resiste o mal e ele fugirá de ti. Foge, pelo amor de Deus. Pois não dormem, os ímpios no caso aqui, não dormem se não fizerem mal. E foge deles o sono se não fizerem alguém tropeçar. Porque comem o pão da impiedade e bebem o vinho da violência. Mas a vereda dos... Olha isso aqui. A vereda dos justos é como a luz da aurora, que vai brilhando mais e mais até ser dia perfeito. Gente, que esperança. Isso enche nosso coração de esperança. Porque por mais que a gente olhe e não veja uma saída, às vezes é desesperador. Olhe para isso e veja que a vida do justo é como a luz da aurora, vai brilhando de luz em luz, de fé em fé, de valor em valor, de glória em glória, de esplendor em esplendor, até ser dia perfeito, até chegar no ápice da iluminação. Então vai lançando luz, vai lançando luz. Não deixa essa luz apagar. Não queira que ela apague, porque tem gente que ouve isso e não quer nem saber. Não, eu quero é viver minha vida. Então a luz simplesmente... Mas quanto mais... Liga o refletor. Vai ligando devagarinho, porque também para não ficar ofuscado. Você vai acostumando com a claridade. Quando você está num ambiente muito escuro, você acende uma luz, você fica meio cego, assim. Então, vai ligando a luz devagarinho, vai aprendendo, vai vivendo, vai aprendendo, vai crendo que uma hora a coisa acontece. Deixa eu correr, meu Deus do céu, que senão a hora vai... Tenham cuidado com a maneira como vocês vivem. Gente, Paulo está incentivando dentro da gente um zelo, um cuidado, uma responsabilidade. Porque, mais uma vez eu vou falar, não é porque a salvação é pela fé que agora você vive de qualquer forma. Muito pelo contrário. A salvação é pela fé, você vai viver de acordo com essa fé que vai fazer boas obras. Você vai produzir boas obras, né? Então tenha cuidado com isso. Você observe o caminho que você está andando. Cuidado para não pisar no espinho. Ninguém anda descalço à toa. Calce os pés do Evangelho. Né? Lá, a gente vai ver no capítulo 6 que Paulo fala sobre isso, né? Sobre a armadura de Deus. Né? Calce os pés com o Evangelho da paz. Não ande por aí em caminhos com pedras e com espinhos e com cacos de vidro descalço. Tenham cuidado. Não sejam insensatos, tolos, né? Mas sejam sábios, aproveitando ao máximo cada oportunidade. Exatamente, a prática da fé. A fé sem obras é morta, né? Então, se a fé é verdadeira, ela vai produzir esse estilo de vida. O estilo de vida do crente é um estilo de vida na luz. E por isso um estilo de vida de cuidado, né? Não vivam como insensatos, mas vivam como sábios, aproveitando ao máximo cada oportunidade. Porque os dias são maus. Portanto, não sejam insensatos, mas procurem compreender qual a vontade de Deus, do Senhor. Cuidado aqui é a ideia de prudência. Sejam prudentes, sejam zelosos, né? Sejam cuidadosos com a maneira que vocês vivem, com o estilo de vida de vocês. Se o estilo de vida de vocês é porneia, se você é pornos, né, tipo impuro ou imoral,
busque por salvação. Mas se você não tenha cuidado com o estilo de vida de vocês, para que seja um estilo de vida que condiz com o status que você tem, o status de filho de Deus, filho da luz. Não sejam como insensatos. Insensato é tolo, né? Sou louco. Alguém que, perdeu a noção da coisa. E sejam sábios, espertos, hábeis, prudentes. Aí, claro, óbvio, evidente, quando você ouve um argumento que está dizendo para não ser insensato, não ser nécio e ser prudente, não sei se na mentalidade de vocês, a mente de vocês evoca o texto de Mateus 25, que é a parábola das 10 virgens. Todo mundo conhece essa palavra. Desculpa, gente. O nariz começou a coçar. Todo mundo conhece esse texto. Né? Então eu não vou ler o texto porque vocês conhecem, mas depois vocês dão uma lidazinha lá para refrescar a memória. É uma parábola em que o Senhor traz a perspectiva, a ideia de um matrimônio, né? Uma festa de núpcias que está para acontecer. E na cultura da época, há algumas virgens, elas acompanhavam o noivo em cortejo até a casa da noiva. Né? E aí a noiva, ele pegava a noiva na casa dela e levava para a casa dele, para a casa do pai dele, para poder ter a festa. Então nesse cortejo, nesse trânsito entre a casa do noivo para buscar a noiva e depois a volta, tinha essas virgens que acompanhavam o noivo com lamparinas iluminando o caminho do noivo. Tá? Esse é o contexto da cultura da época. Percebam que as virgens aqui não são a noiva, tá? A noiva não é mencionada aqui nesse texto. São virgens. As virgens que estão para entrar na festa de casamento. Né? E aí tem as 5 prudentes e as 5 insensatas, as 5 nécias. As 5 prudentes, o que elas... Olha que cuidado, né? O que elas pensaram? Eu estou aqui para iluminar o caminho. Eu preciso iluminar o meu caminho, o caminho das demais e o caminho que o noivo vai passar. Então, eu preciso ter a lâmpada e o combustível dessa lâmpada. Então, eu vou levar tanto um quanto o outro. Isso é prudência, isso é sabedoria. As nécias, não. Elas levaram a lâmpada, mas não levaram o combustível, que era o azeite. Né? E aí, na hora de utilizar, na hora, né, eu vou fazer uma analogia, tá? Não é isso. Mas na hora da tentação, as nécias não tinham o que fazer. Elas não tinham como fazer a coisa do jeito certo. O propósito para o qual elas foram convidadas. Elas não tinham. As prudentes tinham. Né? Então não seja como insensato, não seja como aqueles que acham que não precisam aprender, que não precisam ter luz, lançar a luz sobre o seu entendimento. Não sejam assim. Sejam diferentes. Sejam prudentes, sábios, espertos, hábeis, ágeis. Eu preciso aprender. Porque eu sei que se eu aprender, eu vou viver como tal. Tá? Aproveitar oportunidades aí, quando Paulo fala, sejam sábios aproveitando ao máximo as oportunidades, nas versões tradicionais, a expressão é traduzida como remir o tempo. Remir é a ideia de resgatar o tempo, né, de você não perder tempo, então aproveitar mesmo as oportunidades. Mas aqui, mais voltado para o tempo, eu queria trazer nessa ideia do tempo. Né? Nós, a maioria de nós pelo menos, perdeu muito tempo não aprendendo as coisas. Né? Não aprendendo o que de fato é necessário aprender. Então vamos ser sábios. Né? Vamos aproveitar a oportunidade. Essa é uma das oportunidades, né? Essa reunião aqui, mas não é a única e nem a melhor. Né? Existem muitas oportunidades, então vamos remir o tempo, vamos aproveitar o tempo perdido, né? Aliás, vamos recuperar o tempo perdido, vamos ser sábios, isso é sabedoria, vamos aproveitar o tempo porque os dias são maus. Então a gente vai aproveitar o tempo e lançar luz sobre o nosso entendimento, quanto mais luz melhor, porque os dias são maus e a gente tem a tendência a tropeçar nesses dias maus, então vamos aproveitar o tempo. Não sejam insensatos, mas procurem compreender qual é a vontade do Senhor. Mais uma vez, Paulo fala sobre isso. E aí, eu trouxe o versículo lá de Tessalonicenses,
porque tem uma expressãozinha que é interessante. Tessalonicenses 4, versos 3 a 8. Agora eu acho que é 1 Tessalonicenses, deixa eu só conferir aqui. 1 Tessalonicenses capítulo 4, versos 3 a 8. A vontade de Deus é que vocês sejam santificados. Procurem compreender qual é a vontade do Senhor. Vamos procurar entender qual é. Vamos lançar luz sobre isso, sobre o nosso entendimento. Lá em 1 Tessalonicenses 4, a vontade de Deus é que vocês sejam santificados. Abstenham-se da imoralidade sexual. É o mesmo entendimento. Deus quer que vocês sejam santificados. Essa é a vontade de Deus, que nós sejamos santificados. 2 pontos. Como? Abstenham-se da imoralidade sexual. Abstenham-se da porneia. A porneia, a imoralidade sexual, é um dos pecados que mais corrompem a nossa vida diante de Deus, diante da sociedade, e que corrompe o nosso entendimento. É o Deus do século, gente. A moralidade é o Deus do século. É idolatria pura. Cada um saiba controlar o seu próprio corpo. Lembra dos frutos do fruto do Espírito lá em Gálatas? Domínio próprio. Paulo está dizendo, isso é fruto do Espírito, tá? Cada um saiba controlar o seu próprio corpo de maneira santa e honrosa, não dominado pela paixão de desejos desenfreados, como os pagãos que desconhecem a Deus. Olha isso. Quem tem uma vida pautada em praticar aquilo que você desenfreadamente deseja, são os pagãos, que não conhecem a Deus. Quem conhece Deus não vive dessa forma. Nesse assunto, ninguém prejudique seu irmão, nem dele se aproveite. O Senhor castigará todas essas práticas, como já dissemos e asseguramos. Porque Deus não nos chamou para a impureza, mas para a santidade. Portanto, aquele que rejeita essas coisas, no caso, quem rejeita o que Paulo está ensinando, não está rejeitando o homem, mas a Deus que lhes dá o seu Espírito Santo. Então, tudo que a gente conversou aqui hoje, quem rejeita isso aqui não está rejeitando a mim, não está rejeitando a Paulo, não está rejeitando o ensinamento. Está rejeitando o próprio Deus que ensinou. Tá bom? A vontade de Deus é a santidade. Qual é a vontade de Deus? Eu preciso buscar numa profecia, numa palavra? Não. Está aqui na Bíblia. A vontade de Deus é essa, santidade. Não adianta você achar que é a sua vida, eu vou buscar a palavra para saber o que é que Deus quer. Deus quer que você seja santo. É isso que Ele quer. As outras coisas, Ele te deu inteligência. Pondera, seja prudente. O que Ele quer, a vontade dEle é que seja santo. Então, toda a tua vida tem que ser trabalhada nessa perspectiva. Eu preciso ser santo. Gente, deixa eu correr que já vai dar 11 horas. Mas a gente está encerrando aqui já. Não se embriaguem com vinho, que leva à libertinagem, mas deixem-se encher pelo Espírito, falando entre si com salmos, hinos e cânticos espirituais, cantando e louvando de coração ao Senhor, dando graças constantemente a Deus por todas as coisas, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Aqui eu queria falar sobre a adoração ao deus Baco, é um deus romano, que é o deus do vinho. E aí tem um comentáriozinho que eu quero ler na Bíblia de Estudo, que eu achei importante, e eu vou ler para vocês. Quando Paulo fala, não se embriaguem com vinho que leva à libertinagem, aí tem um comentário aqui. Talvez isso, mais do que uma proibição genérica à embriaguez, talvez isso seja mais do que uma proibição genérica à embriaguez. Tipo, como se Paulo estivesse falando alguma coisa aleatória. Talvez não seja isso, tá? É provável que Paulo estivesse se referindo às formas de adoração selvagens e orgiásticas com as quais ele contrastou a adoração cristã. Por exemplo, o culto a Dionísio, ou Baco, né, é o mesmo deus, só que um é um nome grego e outro é um nome romano, deus do vinho, era muito difundido. Esse culto era muito difundido. A adoração a esse deus envolvia estados de embriaguez, durante os quais era crido que o deus entrava no corpo dos adoradores, inspirando profecias e danças e músicas frenéticas. Quer esse culto especificamente ou outro como esse estivesse em vista, o apóstolo caracterizou essa adoração como dissolução. Dissolução, no caso aqui, libertinagem. Então, levando em consideração a cultura da época, é possível que Paulo tivesse a mentalidade... Porque assim, se a gente observar, o vinho é uma bebida comum.
no Oriente Médio, inclusive ali em Jerusalém, em Israel, da época. E o próprio Jesus tomou vinho, inclusive na ceia. Aquilo ali era vinho, de verdade, vinho. Quando ele fala, não pode colocar vinho novo em odre velho, ele está pensando em quê? Num vinho que vai fermentar e, portanto, vai ficar alcoólico. Então, a ideia aqui é muito mais voltada para uma espécie de uma embriaguez que leva à libertinagem. E essa libertinagem, na mentalidade paulina, aqui no momento, é muito possível que estivesse voltada para o culto que era praticado na época no mundo gentílico, inclusive em Éfeso, em Corinto, enfim. Então, não se deixem levar, não se embriaguem com o vinho que leva à libertinagem. Libertinagem aqui é a palavra correta para a liberdade que o mundo acha que tem. O que o mundo chama de liberdade é libertinagem. O que é libertinagem? Licenciosidade de costume. Conduta de pessoa que se entrega imoderadamente a prazeres sexuais. Então, o que o mundo chama de liberdade é libertinagem. E o vinho, a embriaguez, leva, e a gente não precisa ir muito longe, dá para ver nos bêbados que a conversa deles é muito imoral mesmo, né? A maioria deles. Mas, aí o contraste. Na semana passada a gente viu no capítulo 4 que Paulo dizia, não faça isso por causa disso. Não minta, fale a verdade, porque nós somos membros do mesmo corpo. Então, a dinâmica é essa. Mais uma vez ele fala, não se embriague com vinho, porque leva à libertinagem, mas se deixe encher pelo Espírito. O que está sendo falado aqui, a expressão não é uma coisa estática ou repentina, como é que eu posso dizer assim, concluída. Deixem-se ir sendo enchidos. É um processo. Essa palavrinha plero aí, ela tem essa conotação de processo. Deixem-se ir sendo enchidos, ou seja, é uma coisa que vai sendo feito cotidianamente. Deixe ir sendo, é no gerúndio, está acontecendo. É um enchimento gradual até atingir a plenitude. Aquela mesma ideia que a gente tinha falado do crescimento até a estatura do varão perfeito. Então, deixem-se ir sendo cheios do Espírito. Existem duas coisas diferentes, tá? O selo do Espírito é quando você crê no Evangelho, você é selado com o Espírito Santo da promessa. Isso é o selo do Espírito da promessa. O enchimento do Espírito é outra coisa. É a santificação. É quando você vai deixando ser enchido por esse Espírito cada vez mais e cada vez mais e cada vez mais. Tá? Então, cheio do Espírito não é ficar pulando, batendo palmas, rodando, falando linguagem, não tem nada a ver. Ser cheio do Espírito é em contraposição a esse tipo de vida que foge da santidade. Paulo falou sobre embriaguez com vinho, mas a gente precisa fazer uma aplicação mais abrangente, o que poderia representar essas embriaguezes, Tudo que destrói o nosso domínio próprio, porque a embriaguez, ela tira da pessoa o senso de direção, ela não consegue se dominar. Então, qualquer coisa que nos coloque nessa situação pode ser considerado um tipo de embriaguez. Aí tem a embriaguez com o vinho, que é a mais comum, ou a mais notória, perceptível, mas tem a embriaguez com drogas, As drogas também tiram o senso de domínio próprio das pessoas. O sexo pode ser também uma embriaguez, quando a pessoa vive pautada, é como se o vício dela tivesse essa conotação sexual, a vida dela é pautada nesse tipo de coisa, a pornografia também, os jogos podem ser um tipo de embriaguez, consumismos, às vezes as pessoas... qualquer coisa que preencha os seus vazios, que não seja Cristo, é um tipo de embriaguez. Você cria um ídolo. Então, quem tem prerrogativa para preencher vazios? Cristo. Mas se você não preenche esses vazios com Cristo, ele vai ser preenchido com alguma outra coisa. E essas outras coisas, elas não preenchem de maneira satisfatória. Sempre vai ficar um vazio, vai ficar de alguma forma, uma tristeza, alguma coisa está faltando. Porque Cristo é que completa, é que enche, deixem-se ser enchidos.
Mas essas coisas não enchem, mas elas ocupam uma lacuna. Não completamente, mas ocupam. E aí você simplesmente se entrega a esse tipo de coisa. Então, bebidas, drogas, sexo, pornografia. Pornografia é uma coisa que foi normalizada no mundo, né? As pessoas perderam a vergonha mesmo. Naquele tempo, Paulo fala, né? até mencionar é vergonhoso. Hoje em dia, nem isso. Né? Então, jogos, consumismo das pessoas que se sentem preenchidas de alguma forma comprando e querendo ter, invejando até às vezes. Então, qualquer tipo de vício pode ser considerado ou pode ser tido como uma espécie de embriaguez que vai nos distanciar dessa vida de santidade. Então, como é possível ser enchido do Espírito? Eu trouxe 2 versinhos aí para a gente encerrar, tá? Filipenses 4, 8 e 9. Filipenses 4, 8 e 9 tem uma coisa interessante, porque Paulo fala assim, ó, deixem-se sendo cheios do Espírito, aí em Efésios, falando entre si com salmos, hinos e cânticos espirituais, cantando e louvando de coração ao Senhor, dando graças constantemente a Deus por todas as coisas em nome do Senhor Jesus Cristo. A ideia tipo de você ocupar a sua mente com louvores, com cânticos. Cantem, cultuem, louvem, adorem. Né? Em vez de você se deixar levar por essas coisas que vão te distanciar da santidade, abracem uma vida de adoração, uma vida de louvor, uma vida de crescimento espiritual. Em Filipenses 4, 8 e 9, Paulo escreve, finalmente, irmãos, tudo que for verdadeiro, tudo que for nobre, tudo que for correto, tudo que for puro, tudo que for amável, tudo que for de boa fama, se houver algo de excelente ou digno de louvor, pensem nessas coisas. Ponham em prática tudo que vocês aprenderam, receberam, ouviram e viram em mim, e o Deus de paz estará convosco. Então, se o tema é renovadamente, a gente precisa renovar nossa mente, então vamos pegar tudo que não presta, jogar no lixo, deletar da nossa mente. Claro que isso é um trabalho a ser feito, tá, gradualmente. E vamos preencher agora com as coisas louváveis. Salmos, hinos, cânticos espirituais, aqui tudo que for verdadeiro, tudo que for nobre, tudo que for correto, tudo que for puro, tudo que for amável, tudo que for de boa fama, o que é de má fama você não tira, ou o que for de má fama você tira, né? O que for excelente. Não queira pouca coisa, não. Só queira coisa de qualidade. Se você é uma pessoa que você só gosta do bom e do melhor, para você espiritualmente também. Só queira o que for do bom e do melhor. Se for lixo, se for treco, joga no lixo. Se for bijuteria, não queira. Joga na bijuteria, talvez não seja tão ruim assim, né? Hoje em dia. Mas se for falso, se for réplica, não queira. Só queira do top. Queira do top. Só coisa de verdade. Só o que for verdadeiro. Só o que for excelente. Só o que for digno. Você é filho do dono do mundo. Filho de rei. Não usa roupa do Brás. Tá bom? Só usa aquelas marcas top. Então, não aceite. Você tem que viver de acordo com o que você é. Se você é filho do rei, você vai usar as suas vestimentas e as suas roupas como um príncipe. Então, só queira o que for excelente. Se não for excelente, não. Rejeita. Não é para mim essas coisas. Segundo Pedro 1, também tem um texto que é importante, é interessante a gente ler. Deixa eu ver se eu acho aqui rapidão para a gente encerrar, gente. Já é 11 horas, meu Deus do céu. Cadê, meu filho? Cadê tu? Segundo Pedro, capítulo 1, versos 3 a 11. Eu vou só dar a ideia, tá? Rapidamente. Seu divino poder nos deu tudo o que necessitamos para a vida de piedade, por meio do pleno conhecimento daquele que nos chamou para a sua própria glória e virtude. Vou ler só o versículo 3 mesmo. Então, tudo que nós precisamos para essa vida de santidade, Deus já nos concedeu. Deus já nos deu. Seu divino poder nos deu tudo o que necessitamos para a vida e para a piedade, por meio do pleno conhecimento daquele que nos chamou para a sua própria glória e virtude. Dessa maneira, verso 4, dessa maneira, ele nos deu as suas grandiosas expressões. Eu achei que ele falou outra coisa. Mas vamos lá.
a gente já tem tudo que a gente precisa. Hoje eu vi um vídeo do Jesus Cop que eu achei interessante, né? Ele falando, o Douglas, né? Dizendo que estava indo para a academia fazer musculação, e aí ele fez uma analogia interessante. Eu estou indo para desenvolver os músculos que eu já tenho. Deus me deu os músculos e agora eu vou desenvolver esses músculos, vou fortalecer esses músculos. Eu não estou indo para a academia para poder criar músculos novos. Não, eu estou indo para desenvolver os que eu já tenho. Aqui Pedro está dizendo isso. Deus já nos deu tudo que nós necessitamos para essa vida de piedade e de santidade. Deus já nos deu. Agora nós vamos desenvolver isso. Tá bom? E como que a gente desenvolve? Lança luz, joga luz, liga refletores. Queira ser iluminado. Exponha-se à luz. E aí a sua vida vai ser transformada. Queridos, nós vamos ficar até aqui. Já passei do horário, mas que bom que vocês estão comigo. Minha oração é que as coisas que nós aprendemos, que confrontem vocês e a mim também, e que mudem a nossa mentalidade, que a nossa mente seja transformada, para que a gente viva uma vida que agrada a Deus. Que a gente agora já está descobrindo o que é a vontade de Deus, é a santidade. Então vamos discernir, aprender a discernir o que é agradável a Deus. Tá bom? Alguém tem algum comentário, alguma pergunta, alguma coisa que queira acrescentar? Tranquilo, então? Então vou fazer a oração para a gente encerrar, tá bom? Pai querido, nós somos teus filhos, porque cremos em Jesus e Ele nos adotou para Ti. Por meio da cruz, nos aproximou de Ti, Senhor. E agora, nessa nova vida, nesse novo estilo de vida, nós Te imploramos, por grande amor que Tu tem por nós, que nos ajude, Senhor, a caminhar nos Teus caminhos e fazer aquilo que Tu realmente se agrada. Não por medo, não por regras, mas por prazer, Senhor. Que em nosso coração haja, Senhor, um desejo ardente de fazer a Tua vontade, de viver uma vida em que Tu se agrade, porque nós não temos como pagar o benefício que Tu nos fez em Cristo. Então nós agora queremos viver uma vida que Te agrade, que simplesmente Tu olhes e diga, é isso que eu quero mesmo. Então nos ajuda, Senhor, nos ajuda, para que nós possamos crescer em conhecimento, em entendimento, em força, para que nós possamos, ó Deus, mudar a nossa mentalidade, para que nós possamos ser direcionados pela Tua palavra na prática, não apenas na teoria, que a gente realmente na hora da tentação consiga discernir o que é agradável a Ti, Senhor, e caminhar pelos caminhos de pastos verdejantes, não de caminhos com pedras e espinhos. Nos ensina, nos ajuda, nos dá forças e nos dá humildade para que a gente queira aprender, aprenda e coloque em prática também. Nos perdoa pelos nossos muitos pecados, pelas nossas quedas. Nós Te pedimos que o Senhor tenha misericórdia de nós e no Teu amor nos repreenda, porque a Tua repreensão é benefício para nós. E na Tua repreensão cause em nós arrependimento, e que através do arrependimento o Senhor pegue na nossa mão mais uma vez e nos levante, e nos ensina a caminhar, Senhor. Nos ajuda para que nós cresçamos e atinjamos um dia a estatura do varão perfeito, Cristo Jesus, o modelo, o santo imaculado. É o nosso alvo, é o nosso alvo. Nos ajuda, Senhor. Te pedimos em nome do Senhor Jesus. Amém.